pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. E hoje aqui no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, eu venho trazer aqui alguma abordagem, vou fazer alguns apontamentos sobre um evento que aconteceu no dia 2, de janeiro, e que no dia de hoje, dia 3, vem ganhando aí uma repercussão muito intensa nos veículos de comunicação, né? Eu estou me referindo aqui ao ataque conduzido pelos Estados Unidos, mais precisamente pelo Pentágono, certo? Com a autorização do presidente Donald Trump, que resultou na morte do general iraniano Soleimani, certo? Quem é o Soleimani? O Soleimani ele é um herói nacional no Irã, certo? Que é uma das grandes referências na articulação da geopolítica militar do Irã. País esse que, desde a Revolução Islâmica de 79, mantém relações militares, diplomáticas, bastante delicadas com os Estados Unidos, bastante tensas, inclusive, certo? E que nos anos 2000, essas relações ganharam ali alguns dessabores, algumas acentuações de tensões por conta do programa militar nuclear que o Irã desenvolve, que, de um lado, os Estados Unidos argumentam que é para fins militares, e de outro lado, o Irã argumenta que é para fins pacíficos, para fins energéticos. Seja qual for a finalidade, eu acredito que o Irã está no seu direito de soberania nacional em desenvolver um programa nuclear. Porque se os Estados Unidos podem ter bomba, é só uma questão de equiparidade de direitos. Se um pode, por que o outro não pode? Os Estados Unidos argumentam que o regime do Irã é um regime tirano. Mas e o regime dos Estados Unidos, em sua geopolítica, não é nem um pouco tirano? Né? Então, só essa primeira abordagem. Tá? É importante lembrar também que desde que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se tornou presidente, foi eleito, a postura militar dos Estados Unidos vem se tornando cada vez mais agressiva, cada vez mais intransigente, cada vez mais intolerante, ao ponto de que diversos acordos internacionais que os Estados Unidos estavam participando, alguns firmados na área, por um exemplo, de meio ambiente, como o Acordo do Clima de Paris, os Estados Unidos se retiraram, né? O governo Trump, na verdade, retirou os Estados Unidos. Um outro evento, é a questão do acordo de não proliferação de armas nucleares que os Estados Unidos tinham assinado com a então União Soviética. Hoje, né, as repúblicas não mais existem na forma de união, mas a Rússia é a grande herdeira, né, do arsenal nuclear da União Soviética. Os Estados Unidos se retiraram e a Rússia também se retirou, e o mundo vem assistindo a uma nova corrida armamentista, né? E o Oriente Médio sendo aí hoje, né, na verdade, desde o final da Segunda Guerra, o grande centro dos conflitos mundiais. Usam-se vários argumentos como intolerância religiosa, intolerância étnica, disputas por território, por água, por fronteira, mas a bem da verdade nós sabemos que o petróleo no Oriente Médio é o grande ouro da região, né? Então controlar o petróleo significa exercer uma influência na geopolítica mundial, na economia mundial, muito forte. E diante desse contexto de enorme instabilidade, que o Iraque e a Síria hoje são dois países que vêm atravessando os momentos de muita tensão, o que aconteceu? Os Estados Unidos, como eu comentei no início, por meio de uma ação militar com o uso de drones, que são aviões não tripulados, mas carregados de artefatos militares, bombardeou um aeroporto de Bagdá, onde estava o Soleimani, né, o general iraniano Soleimani. E com esse ataque, um conjunto de repercussões em ordem internacional começou, como por exemplo, né, a Rússia e a Síria já declarando apoio unilateral ao Irã. De outro lado, Israel, que é odiado por quase todos os países da região, os dois únicos países da região que reconhecem Israel, Jordânia e o Egito. Nenhum outro país do Oriente Médio reconhece
a legitimidade da existência do Estado de Israel. E Israel declarou apoio aos Estados Unidos. E diante desse cenário, tá, nós já estamos tendo nas redes sociais, né, em vários sites de notícias, não só no Brasil, mas sites internacionais, uma discussão muito forte sobre o risco de uma possível Terceira Guerra Mundial. Tá? Ao meu entendimento, enquanto geógrafo, eu quero dizer que hoje nós estamos, ao meu entendimento, muito mais próximos de uma Terceira Guerra Mundial do que em qualquer um outro momento da história. Mas não só por conta desse atentado, mas porque há vários anos os conflitos regionais, tá, estão aí se espacializando de uma forma muito intensa, mas conflitos esses diferentes da primeira e da Segunda Guerra, que então era só a questão de controle de fronteira, controle de território, né? Mas hoje nós estamos tendo uma guerra baseada em um uso de armamentos que até então nós não tínhamos, que era o uso da biotecnologia para fins militares, a questão da bomba nuclear, né? A questão da tecnologia artificial, a questão da tecnologia da informação, o mundo da espionagem, né? Inclusive foi um dos temas dos aulões que eu dei nas escolas e que eu dou aula, né? Quando eu falei a Guerra Fria não acabou, né? A Guerra Fria acabou de fato, documentalmente, sim, mas a sua essência, que é a disputa étnica, ideológica, a questão da organização militar, dos acordos, né, e das acordatas, ora quem está com um, depois deixa de estar com o outro, ela permanece até os dias de hoje. E Estados Unidos e Rússia, os dois grandes protagonistas lá da Guerra Fria, ainda permanecem em condição de rivais, né? Os efeitos que já estão sendo sentidos, bolsas de valores do mundo inteiro caindo, moedas de maior valor como dólar, libra esterlina e euro se valorizando, principalmente o dólar, mais disparada. No mercado internacional, o barril do petróleo já disparou, porque tudo que acontece no Oriente Médio impacta o preço do petróleo. Lendo agora à noite, a Petrobras já anunciou que vai esperar ainda para ver qual vai ser essa dinâmica do petróleo no mundo, para ver se vai reajustar ou não o preço do petróleo. E quando o preço do petróleo sobe, tudo sobe em escala, porque toda e qualquer movimentação e toda e qualquer produção, não só no Brasil, mas em qualquer lugar no mundo, direta e ou indiretamente, o petróleo está envolvido, né? E no caso da ONU, né, vem a questão, qual é o papel dela? Na sua essência, quando ela foi criada em 1945, logo com o final da Segunda Guerra, para substituir a Liga das Nações, o objetivo dela era manter a paz, era manter a estabilidade mundial. Mas o que ela menos vem fazendo hoje é cumprir o seu papel de gênese, tá? Por quê? Porque ela vem sendo também muito criticada pela sua tendenciosidade, né? Tendenciosidade esta, muitas vezes pró-Estados Unidos, que acaba descredibilizando o seu papel de instituição neutra, como assim deveria ser, né? E aí vem a questão, vamos ter uma guerra? Eu diria que nós estamos perto, mas eu diria que a chance efetiva de ocorrer uma guerra mundial ela é perigosa hoje, tá? Eu acredito que na hora H, assim como aconteceu na crise dos mísseis na segunda metade do século XX, no auge da corrida armamentista durante a Guerra Fria, na hora H nós vamos ser alguém que freia isso. Porque se aconteceu uma guerra hoje, diferente do que aconteceu em tempos passados, nós corremos sim um sério risco, e eu vou usar o termo, um apocalipse nuclear. Tá? Porque o poder balístico, o poder militar, o poder bélico do mundo contemporâneo, ele é infinitamente maior do que aquele que existia no cenário da Segunda Guerra Mundial, que à época teve o avião como a sua grande inovação. Agora, e seu grande poder destrutivo, nós temos hoje as armas bacteriológicas, as armas químicas e as armas nucleares, que deixarão o mundo com toda certeza com uma face irreconhecível e um ambiente nem um pouco desejado. Então o que nós podemos fazer é torcer, cada um na sua crença, cada um na sua fé, rezar, vibrar positivamente, para que o bom senso das lideranças mundiais venham a prevalecer e que esses conflitos, que deixarão, na verdade, civis, inocentes, vítimas
de um regime econômico e de governantes intolerantes, excludentes, segregantes. Ou segregadores, perdão. Que o que nós estamos vendo, na verdade, até agora é a vitória da desigualdade, a vitória do preconceito, a vitória da ganância, a vitória do imediatismo. Isso não só no campo político, militar, mas também no campo econômico, no campo ambiental e em tantos outros. Então, por hora, essas eram algumas observações e alguns apontamentos, que conforme a carruagem for andando, tendo a necessidade, farei novos vídeos abordando. Um super beijo a vocês e espero que tenham gostado. Geo Explica com Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Beijos. E eu quero aproveitar também, deixar um abraço aí para o meu ex-aluno e grande amigo Gustavo Pelizon, tá? A quem eu dedico esse vídeo aqui que eu acabei de postar, que me pediu aí para fazer essa abordagem, beleza? Gustavo, um abração, velho. Sucesso aí na faculdade agora.